No início da década de 1970, o mundo ainda via a espionagem como um duelo de ideologias. Mas, para os planejadores em Tel Aviv, a questão era puramente logística e técnica. O objetivo não era apenas eliminar um adversário, mas fazê-lo de tal forma que a estrutura de poder ao redor do alvo não se sentisse atacada, mas sim vítima de uma fatalidade estatística. Essa abordagem exigia uma paciência que desafiava a natureza humana e uma infraestrutura que operava nas sombras da legalidade internacional, utilizando a própria burocracia das nações como escudo. Neste cenário de aeroporto, o homem com o passaporte britânico não carregava armas, nem venenos sofisticados em frascos de vidro. Ele carregava apenas a autoridade de um sistema que aprendeu que a informação é o componente mais letal de qualquer arsenal. A contradição fundamental reside no fato de que, enquanto a polícia e os serviços de segurança de outros países procuravam por suspeitos com motivações claras e rastros de violência, o Mossad estava aperfeiçoando a arte da não ocorrência. Se um cientista morre de um ataque cardíaco fulminante em seu escritório trancado, não há cena de crime. Se não há cena de crime, não há investigação. Se não há investigação, a operação não apenas atingiu seu objetivo tático, mas preservou a integridade estratégica da agência. Este silêncio operacional é o resultado de décadas de refinamento em laboratórios e salas de conferência, onde a medicina, a química e a psicologia foram recrutadas para servir aos interesses do Estado. O processo de aprendizado foi árduo e repleto de falhas que quase custaram a existência política da organização. No entanto, cada erro foi processado como um dado administrativo, uma variável a ser corrigida na próxima iteração. A ideia de matar sem deixar um crime não nasceu de um desejo de elegância, mas de uma necessidade de sobrevivência geopolítica. Israel, um estado pequeno e cercado por hostilidades, não podia se dar ao luxo de enfrentar as consequências diplomáticas de assassinatos políticos recorrentes em solo estrangeiro. A solução foi transformar o ato de matar em um procedimento administrativo asséptico. O planejamento de uma operação começava meses, às vezes anos antes, com o estudo minucioso da rotina biológica do alvo. O que ele come? Quais são suas predisposições genéticas? Ele faz uso de medicações contínuas? A vulnerabilidade não era buscada na segurança física de sua residência, mas na fragilidade intrínseca de seu corpo. Enquanto o viajante em Zurique recebia seu passaporte de volta com um aceno cortês do oficial de imigração, ele cruzava a linha entre o visitante comum e o agente de uma vontade soberana. A operação que ele iniciava não tinha data para terminar, pois a pressa é a mãe do erro judicial. O Mossad compreendeu que o tempo é um recurso que pode ser esticado até que a percepção de causalidade se perca. Se um evento ocorre hoje como consequência de algo plantado há 6 meses, a conexão raramente é feita por investigadores forenses. Essa desconexão temporal é o que permite que a agência opere em um vácuo de responsabilidade. O crime deixa de existir porque o nexo causal é deliberadamente fragmentado em múltiplas jurisdições e cronologias. O que sobra é apenas um fato da vida, a morte inevitável e aparentemente orgânica. Essa capacidade de manipular a realidade para que ela se conforme aos desejos do Estado, sem deixar cicatrizes visíveis na ordem pública, é o que define a maturidade do serviço de inteligência. Não se trata de poder de fogo, mas de poder de narrativa. Ao controlar o desfecho biológico de um indivíduo, o Mossad aprendeu a reescrever o destino de programas de armamentos inteiros e alianças políticas sem disparar uma única bala que pudesse ser recuperada por um perito. O silêncio do aeroporto, a calma do oficial de imigração e a normalidade do passageiro são as verdadeiras ferramentas deste ofício. A partir daqui, a narrativa se aprofunda nos mecanismos que permitem que tal invisibilidade seja mantida, começando pela identificação e análise daqueles que se tornaram os alvos dessa metodologia silenciosa, onde a função de um homem determina a data e a forma de seu desaparecimento. A transição da violência reativa para a eliminação cirúrgica exigiu que o serviço de inteligência passasse a enxergar seus adversários sob uma ótica estritamente funcional. No organograma da inteligência israelense, o indivíduo que entra no radar operacional deixa de ser um inimigo ideológico para se tornar um gargalo técnico. A análise não se baseia na retórica política ou na moralidade das ações do sujeito,
mas na sua utilidade dentro de um sistema maior de ameaça. Se o alvo é um físico nuclear, sua eliminação não é uma punição por suas crenças, mas uma remoção de conhecimento técnico insubstituível. Se é um logístico financeiro, o objetivo é o colapso do fluxo de capital. Essa desumanização técnica é fundamental para a eficácia do método. O alvo é tratado como uma peça de engrenagem que, se removida, interrompe o funcionamento de toda a máquina. Nesse contexto, a seleção de um alvo passa por um processo de filtragem que ignora o simbolismo em favor da eficácia. Um líder político pode ser barulhento e odiado, mas sua substituição costuma ser rápida e, por vezes, gera um sucessor ainda mais radical. Por outro lado, um engenheiro especializado em sistemas de guiagem de mísseis ou um biólogo trabalhando em patógenos específicos possui um conjunto de habilidades que leva décadas para ser construído. A função, portanto, é o critério soberano. O Mossad aprendeu que neutralizar a capacidade técnica de um adversário é muito mais eficiente do que tentar silenciar sua voz política. O alvo é estudado não pelo que diz nos palanques, mas pelo que entrega em laboratórios ou em mesas de planejamento estratégico. A análise funcional estende-se ao impacto que a ausência do indivíduo causará na estrutura em que ele está inserido. O serviço de inteligência busca identificar o ponto de falha única, o indivíduo cuja remoção causará o máximo de atraso com o mínimo de ruído. Muitas vezes, esse indivíduo não é o chefe da organização, mas o subordinado técnico que detém os segredos da execução. Ao focar na função, o Mossad consegue prever como o sistema adversário reagirá à perda. Se a morte for percebida como natural, o sistema não entra em modo de defesa ou retaliação. Ele simplesmente tenta, de forma lenta e burocrática, encontrar um substituto para a lacuna técnica deixada, sem perceber que foi vítima de uma intervenção externa. Essa abordagem exige um nível de desprendimento que separa o Mossad de grupos paramilitares ou de serviços de segurança menos sofisticados. Não há espaço para o ódio ou para a celebração. O alvo é monitorado com uma objetividade clínica. Sua vida é decomposta em horários, padrões de sono, níveis de estresse e hábitos alimentares. Essa vigilância não busca uma oportunidade de emboscada, mas sim o entendimento total de sua biologia operacional. Se o alvo tem problemas cardíacos, isso é visto como uma vulnerabilidade funcional que pode ser explorada para que o desfecho pareça uma progressão natural de sua condição de saúde. A moralidade é substituída pela probabilidade estatística de sucesso sem detecção. Além da competência técnica, a função do alvo é avaliada quanto à sua rede de contatos e dependências. A morte de um facilitador, aquele que consegue componentes eletrônicos sob sanções ou que organiza rotas de contrabando, pode paralisar um projeto inteiro por anos. O serviço de inteligência atua como um cirurgião que remove um tumor. A precisão deve ser tamanha que os tecidos saudáveis ao redor nem percebam a intervenção. A morte sem crime é aplicada preferencialmente a esses alvos de alto valor técnico e baixa visibilidade pública, onde o desaparecimento ou o óbito súbito podem ser abafados pela própria organização do alvo para evitar a demonstração de vulnerabilidade ou a perda de prestígio. O perfil desses alvos geralmente foge do estereótipo do terrorista de campo. São homens e mulheres que vivem vidas aparentemente burguesas e estáveis em capitais europeias ou centros urbanos do Oriente Médio. Eles frequentam universidades, dão palestras, gerenciam empresas de fachada e mantêm rotinas familiares impecáveis. É precisamente essa normalidade que o Mossad utiliza contra eles. Ao mapear a função dentro da rotina, a agência identifica o momento exato em que o alvo está mais exposto ao seu próprio hábito. A função define o alvo e o hábito define o método. O objetivo final é a interrupção de um fluxo de trabalho estatal ou organizacional, transformando um ativo humano vital em um dado de mortalidade comum. A sofisticação desse modelo reside em saber quem não matar. A análise funcional também serve para identificar indivíduos cuja sobrevivência é mais útil aos interesses de Israel do que sua morte. Um líder incompetente ou um técnico cujos erros atrasam o progresso do adversário são deliberadamente poupados. A eliminação é um recurso escasso e caro, reservado apenas para aqueles cuja função representa uma ameaça existencial ou um salto qualitativo nas capacidades do inimigo.
Quando a decisão é tomada, ela não é baseada na raiva, mas na conclusão lógica de que aquela peça específica deve ser removida do tabuleiro para que o jogo continue favorável. A partir dessa definição do quem e do porquê funcional, a estrutura de comando inicia o processo de autorização, onde a burocracia do Estado encontra a ética da execução clandestina. A transição da identificação de um alvo para a sua neutralização definitiva não ocorre em um vácuo de autoridade. Ela é o resultado de um processo burocrático rigoroso que emula as estruturas de um tribunal, embora sem o contraditório. Dentro do governo israelense, o protocolo de autorização para operações de eliminação seletiva, conhecidas internamente pelo codinome Folha Vermelha, é um dos mecanismos mais protegidos e institucionalizados do Estado. A decisão não repousa sobre os ombros de um comandante de campo ou de um diretor de agência agindo por impulso. Ela exige uma cadeia de custódia de informações que culmina na assinatura do primeiro-ministro. Este processo garante que a execução não seja apenas taticamente viável, mas politicamente suportável. O custo político é a variável que frequentemente dita o não em vez do sim. Cada operação é pesada contra o risco de exposição, o impacto nas relações diplomáticas e a possibilidade de uma escalada de retaliação que o país não deseja gerenciar naquele momento. O processo começa com a apresentação de um dossiê de alvo pelo Mossad ao Comitê de Serviços de Inteligência. Este documento não contém retórica inflamada. Ele é composto por evidências técnicas, registros de comunicações e análises de impacto. O foco está no precedente. A inteligência israelense opera sob uma doutrina de continuidade, onde cada ação deve estar fundamentada em uma lógica de defesa nacional que possa ser justificada, se necessário, perante um gabinete de segurança restrito. O comitê avalia se a remoção daquela função específica, conforme discutido anteriormente, é a única forma de mitigar a ameaça. Existe uma exaustão de alternativas que é verificada. O alvo pode ser recrutado? Pode ser dissuadido por meios financeiros? Pode ser neutralizado politicamente? Somente quando todas as outras vias de sabotagem ou influência são descartadas, a opção da eliminação física entra na fase de autorização executiva. A autorização final é um momento de gravidade administrativa. Em Israel, o primeiro-ministro detém a autoridade última, agindo muitas vezes como juiz e carrasco simbólico em um gabinete fechado. No entanto, ele raramente decide sozinho. Ele é aconselhado por consultores jurídicos militares que analisam se a operação se enquadra nas leis de conflito armado, mesmo que de forma elástica. A questão do custo político é central. Qual é o impacto se um agente for capturado em solo de um aliado? Qual é a consequência se a causa natural for desmascarada por uma autópsia minuciosa? O sistema de decisão é projetado para minimizar o que os profissionais chamam de resíduo político. Se a probabilidade de detecção for considerada alta demais, a operação é abortada, independentemente da importância do alvo. A preservação da negação plausível é o pilar que sustenta a assinatura no documento de autorização. Este rigor burocrático serve a um propósito duplo. Primeiro, ele protege o Estado contra o aventureirismo de agentes excessivamente zelosos. Segundo, ele cria uma separação psicológica e legal entre o ato da execução e o executor. Quando o agente recebe a ordem, ele não está cometendo um assassinato por conta própria. Ele está executando uma sentença de Estado que passou por múltiplos filtros de validação. Isso é o que permite que a operação seja conduzida com a frieza técnica necessária para que o crime não deixe vestígios. A autorização define não apenas o alvo, mas as restrições da operação, o local, o método e, crucialmente, a janela de tempo. Uma autorização pode ser válida por anos, aguardando que o custo político e a oportunidade tática se alinhem perfeitamente. O registro histórico mostra que o Mossad aprendeu com o custo de decisões mal estruturadas. O incidente em Lillehammer, em 1973, onde um inocente foi morto por erro de identificação na Noruega, serviu como um divisor de águas. O erro não foi apenas tático, foi um colapso do processo de decisão e verificação. A partir dali, a burocracia do assassinato tornou-se paranoica. O nível de prova exigido para confirmar a identidade e a localização de um alvo tornou-se equivalente ao de um laboratório de alta precisão. A decisão de agir hoje
É o resultado de uma estrutura que prioriza a segurança jurídica interna e a sobrevivência diplomática externa acima de qualquer desejo de vingança. Portanto, quando o serviço decide atuar, o peso de toda a máquina estatal está por trás do gesto. A operação deixa de ser um evento isolado para se tornar uma política pública invisível. O custo político é antecipado, calculado e, se possível, segurado por meio de alianças e canais secundários de comunicação com outras potências. O mundo pode nunca saber que uma decisão foi tomada, e é exatamente esse o objetivo. A autorização é o documento que permite que o crime seja cometido sem nunca ser classificado como tal nos registros internacionais, transformando a violência soberana em um evento sem autor, sem rastro e sem responsabilidade. Uma vez que o selo de aprovação é colocado, a agência passa a buscar a falha estrutural na vida do alvo, a brecha que permitirá a intervenção. A brecha que permite a execução de uma operação silenciosa raramente é o resultado de um erro grosseiro ou de uma falha de segurança dramática. No nível de profissionalismo em que operam os alvos de alto valor, a vulnerabilidade não costuma ser uma porta esquecida aberta ou um guarda-costas negligente. Pelo contrário, a brecha surge da própria rigidez da rotina. O Mossad aprendeu que o comportamento humano, quando submetido a altos níveis de estresse e responsabilidade, tende a se tornar repetitivo e previsível. A segurança, em sua busca por ordem e controle, acaba criando padrões que, uma vez mapeados, tornam-se vetores de ataque. A oportunidade, portanto, é sistêmica. Ela reside na inevitabilidade de que todo ser humano precisa comer, dormir, deslocar-se e interagir com o ambiente de forma rítmica. Para identificar essa brecha, o serviço de inteligência não procura por momentos de crise, mas por momentos de máxima normalidade. É no intervalo entre o escritório e a residência, ou na frequência semanal a uma clínica médica ou clube de ginástica, que a infraestrutura de proteção se torna mais vulnerável à observação passiva. O sistema de vigilância israelense foca naquilo que chamam de pontos de estrangulamento da rotina. Se um alvo utiliza sempre o mesmo elevador, frequenta o mesmo restaurante às sextas-feiras ou utiliza um modelo específico de telefone criptografado, ele está, inconscientemente, entregando as chaves de sua própria segurança. A brecha é lógica. Se o comportamento é constante, a intervenção pode ser planejada com precisão matemática. Não há necessidade de pressa quando se tem o mapa dos hábitos de um indivíduo. Um exemplo clássico dessa vulnerabilidade sistêmica é a confiança em dispositivos tecnológicos ou em infraestruturas de terceiros que o alvo considera seguras por definição. O Mossad especializou-se em interceptar a cadeia de suprimentos de seus alvos. Se um oficial de alto escalão encomenda um novo sistema de ventilação para sua residência ou um novo lote de medicamentos, a brecha não está no alvo, mas no processo logístico que o atende. A intervenção ocorre em um armazém distante ou durante o transporte, onde a segurança é relaxada porque o objeto ainda não é considerado uma ameaça. Quando o item chega ao seu destino final, ele já carrega consigo o mecanismo da não ocorrência. A brecha foi aberta meses antes, em um ambiente neutro, por agentes que nunca chegaram perto do perímetro de segurança do alvo. Além disso, existe a brecha biológica. O corpo humano é um sistema com falhas inerentes, e o Mossad aprendeu a usar o prontuário médico de seus alvos como um manual de instruções. Se um indivíduo sofre de hipertensão ou diabetes, a brecha não é a doença em si, mas a dependência que ele tem de substâncias externas para manter o equilíbrio. A manipulação de um frasco de insulina ou a substituição de um comprimido por uma variante que induza um efeito retardado e indetectável transforma a farmácia do alvo no instrumento do crime. Nesse cenário, a morte não parece uma intervenção externa, mas um colapso interno. A brecha é inevitável porque o alvo não pode deixar de tratar sua condição de saúde. Ele é forçado a interagir com o vetor de sua própria eliminação. A identificação dessa oportunidade exige uma paciência que consome recursos imensos. Equipes de vigilância podem passar meses apenas observando o fluxo de lixo de uma residência ou o padrão de entrega de correspondências. O objetivo é encontrar o ponto cego, não um local físico onde as câmeras não alcancem, mas um momento psicológico onde a guarda do alvo está relaxada pela rotina.
A brecha é, muitas vezes, o cansaço da vigilância do próprio alvo. Alguém que vive sob ameaça constante acaba se tornando prisioneiro de seus próprios protocolos e, eventualmente, busca pequenos momentos de liberdade ou exceção. É nessa exceção, nesse desvio mínimo do protocolo, que o serviço de inteligência insere a sua operação. A transição para a ação ocorre quando a brecha é considerada estável. O serviço de inteligência precisa ter certeza de que o padrão observado não é uma anomalia temporária, mas uma característica permanente da vida do sujeito. A inevitabilidade do ataque reside no fato de que, para fechar essa brecha, o alvo teria que deixar de ser quem é e de fazer o que faz. Como sua função exige que ele esteja presente em determinados lugares e realize determinadas tarefas, ele está preso à vulnerabilidade que sua posição cria. A brecha é o preço que o alvo paga por sua utilidade para o sistema que ele serve. Uma vez identificada e validada, a operação entra na fase de montagem, onde a logística da invisibilidade é construída ao redor dessa falha sistêmica detectada. A montagem de uma operação de inteligência de alta complexidade assemelha-se à preparação de uma peça teatral, onde o público nunca saberá que houve uma performance. O princípio fundamental da fase de montagem no Mossad é a normalidade absoluta. Para que uma ação seja invisível, ela deve estar diluída na rotina urbana, utilizando a infraestrutura logística do mundo globalizado como cobertura. Não se utilizam veículos pretos de vidros escurecidos ou equipamentos que chamem a atenção. Em vez disso, a agência utiliza empresas de fachada, aluguel de carros comuns e apartamentos turísticos de curta permanência. A logística é fragmentada em compartimentos estanques. A equipe que aluga o imóvel nunca conhece a equipe que transporta o equipamento, e ambas desconhecem a identidade dos executores finais. Essa estrutura garante que, se um elo for comprometido, o sistema inteiro não entre em colapso. A preparação começa com o que se chama de preparação do terreno. Agentes de suporte, muitas vezes portando passaportes de países neutros e com históricos de viagem condizentes com o turismo ou negócios, instalam-se na cidade do alvo. Eles não buscam o confronto, eles buscam a integração. Eles frequentam as mesmas padarias, utilizam as mesmas linhas de metrô e observam o fluxo do tráfego em horários de pico. A vigilância é passiva e tecnológica. Em vez de perseguições, utilizam-se câmeras ocultas em objetos cotidianos ou softwares de monitoramento de sinais de rede. O objetivo nesta fase é transformar o ambiente ao redor do alvo em um laboratório controlado, onde cada variável, o tempo de resposta da polícia local, a iluminação pública, o barulho das obras na rua, é catalogada e inserida no plano de execução. A camuflagem é prioritariamente psicológica. O Mossad aprendeu que as pessoas tendem a não registrar rostos que pareçam pertencer ao ambiente. Por isso, a seleção dos agentes para uma missão leva em conta a banalidade estética. Operadores que podem passar por turistas europeus, trabalhadores da construção civil ou casais em férias são preferíveis a qualquer perfil atlético ou militarmente evidente. Durante a fase de montagem, esses agentes realizam ensaios exaustivos, muitas vezes em locais que replicam a geometria do alvo. Se a operação exige a entrada em um prédio, o procedimento é cronometrado até o segundo, levando em conta o tempo de abertura de fechaduras eletrônicas e a velocidade média de um elevador antigo. A repetição cria a memória muscular necessária para que, no momento crítico, não haja hesitação. A logística de equipamentos é o aspecto mais delicado da montagem. Introduzir ferramentas operacionais em um país estrangeiro exige criatividade burocrática. O Mossad frequentemente utiliza o correio diplomático ou contêineres de empresas de importação e exportação que operam legalmente há anos. No entanto, a tendência moderna é o uso de recursos de oportunidade, materiais que podem ser adquiridos legalmente no mercado local e modificados em oficinas clandestinas. Isso evita o risco de passar por alfândegas com itens suspeitos. Um veneno pode ser sintetizado a partir de compostos químicos comuns de limpeza. Um mecanismo de ignição pode ser construído com componentes de eletrônicos de consumo. A sofisticação não reside na arma, mas na inteligência que permite que objetos triviais sejam transformados em instrumentos de precisão. A comunicação entre as células durante a montagem é reduzida ao mínimo absoluto.
Utilizam-se métodos de caixa morta, locais físicos onde informações são deixadas e coletadas sem contato direto, ou sistemas de comunicação criptografada que mascaram o tráfego de dados como atividades comuns de internet, como jogos online ou streaming de vídeo. O silêncio é a regra de ouro. Cada agente opera em uma bolha de negação. Se um deles for parado em uma blitz de trânsito comum, ele deve ter uma história de cobertura tão sólida e documentada que o policial não tenha motivo para suspeitar de nada além de um cidadão cumprindo suas obrigações. A montagem é, em essência, a construção de uma mentira coletiva tão perfeita que ela se torna indistinguível da verdade por meses. Por fim, a fase de montagem estabelece as rotas de saída e os pontos de contingência. Antes mesmo de um mecanismo de execução ser posicionado, os agentes já sabem por qual porta sairão, qual veículo trocarão e em qual porto ou aeroporto estarão 10 horas depois. A logística da retirada é montada com a mesma precisão da infiltração. São criados pontos de descarte para qualquer material utilizado, garantindo que nada que possa ser rastreado até Israel ou até a identidade real dos agentes permaneça no local. A preparação termina quando a equipe sente que o ambiente foi domesticado. O alvo continua sua vida, sem saber que o ar ao seu redor agora é composto por uma rede de vigilantes e dispositivos que aguardam apenas o comando final para que a normalidade seja, por um breve e silencioso momento, interrompida. A execução de uma operação que visa a invisibilidade absoluta não se assemelha a um ato de força, mas a um ajuste cirúrgico na realidade. No momento em que o plano entra em sua fase terminal, o foco do Mossad recai sobre o controle total do tempo e do espaço, eliminando qualquer variável que possa gerar ruído ou resistência. A execução é caracterizada por uma ausência deliberada de drama. Não há ordens gritadas, não há correria e, fundamentalmente, não há o som de disparos. O sucesso de uma operação de morte sem crime é medido pela calma que permanece no ambiente após a partida dos agentes. Muitas vezes, o alvo morre sozinho, em um ambiente que ele considera seguro, sem jamais ter percebido a presença de um intruso ou a manipulação de seu entorno. A ação é conduzida de forma indireta, priorizando métodos que utilizam a biologia ou a física contra o indivíduo. O uso de agentes neurotóxicos de absorção cutânea, por exemplo, permite que o contato ocorra em um local público, um esbarrão acidental em uma calçada movimentada ou o toque em uma maçaneta de hotel, e que o efeito fatal só se manifeste horas depois, quando os operadores já cruzaram fronteiras internacionais. O tempo é o silenciador mais eficaz. Ao desvincular o momento do contato do momento do óbito, o Mossad fragmenta a cena do crime, tornando impossível para os investigadores locais estabelecerem uma linha do tempo coerente. A execução torna-se um evento fantasmagórico, onde a causa da morte é uma falha sistêmica do organismo e não uma agressão externa visível. Em situações que exigem uma intervenção física mais direta, como a entrada em uma residência protegida, a execução é pautada pela presença fantasma. Os agentes entram e saem sem deixar sinais de arrombamento, utilizando chaves mestras eletrônicas ou técnicas de manipulação de fechaduras que não danificam os mecanismos. Uma vez dentro, o objetivo não é o confronto, mas a alteração mínima do ambiente. Pode ser a troca de um medicamento, a contaminação de um sistema de ar-condicionado ou a instalação de um dispositivo de frequência que induza ao mal-estar crônico, levando a um colapso fatal sob estresse. A vitimização ocorre no vácuo. O alvo é vencido pela própria infraestrutura que deveria protegê-lo. O controle é tamanho que, em diversos casos registrados, a família ou os colegas do alvo levaram horas ou até dias para perceber que a pessoa havia falecido, acreditando tratar-se de um sono profundo ou de um mal-estar passageiro. A disciplina durante a execução exige que os agentes ignorem o instinto de urgência. Se um imprevisto ocorre, um vizinho que sai ao corredor no momento errado ou uma patrulha que estaciona nas proximidades, a diretriz é o aborto imediato ou a espera passiva. A operação não pode ser forçada. A paciência estratégica garante que o ato final seja executado apenas sob condições de absoluta certeza. O silêncio da execução é também um silêncio de comunicações.
Durante o ato, o rádio está morto. Cada operador sabe exatamente o que o outro está fazendo através de ensaios exaustivos, eliminando a necessidade de palavras. O domínio sobre o ambiente é tal que o agente se torna parte da mobília, uma sombra que executa uma tarefa técnica e se retira com a mesma neutralidade com que um técnico de manutenção faria seu trabalho. Quando o desfecho ocorre, ele é asséptico. Se a técnica utilizada for um acidente doméstico, como uma queda ou um incêndio elétrico localizado, a execução foca na verossimilhança forense. O Mossad estuda a física das fatalidades comuns para replicá-las com perfeição. Um vazamento de gás ou uma falha de isolamento são preparados de modo a resistir ao escrutínio de peritos de seguros e bombeiros. A ausência de violência gráfica não é por compaixão, mas por cálculo técnico. O sangue atrai investigadores. A morte súbita por causas naturais atrai apenas o luto e a burocracia funerária. A execução termina no exato momento em que o objetivo é atingido, sem golpes de misericórdia desnecessários ou mensagens simbólicas. O silêncio que se segue é o indicador de que o Estado de Israel atingiu seu objetivo sem deixar uma assinatura. Nesse estágio, a operação já não pertence mais ao campo da tática, mas ao da estatística médica ou do azar cotidiano. O controle exercido pelos agentes sobre o alvo é substituído pelo controle do tempo sobre a descoberta. Com a tarefa concluída, a equipe inicia o processo de desvanecimento, onde a sua existência física no local começa a ser apagada sistematicamente. A execução foi o ponto de inflexão silencioso. O que vem a seguir é a logística da retirada, onde o rastro dos executores deve desaparecer antes que o corpo do alvo seja sequer descoberto, ou que as primeiras suspeitas comecem a surgir nos círculos de inteligência adversários. A saída da cena de uma operação bem-sucedida não se assemelha em nada às perseguições de alta velocidade que o cinema popularizou. Para o Mossad, a retirada é a fase mais crítica da logística, pois é o momento em que a adrenalina do sucesso tático pode levar ao erro técnico. O princípio que rege a saída é o da dissipação molecular. Assim que a tarefa é concluída, a unidade operacional deixa de existir como grupo e se fragmenta em indivíduos isolados, cada um seguindo uma rota de fuga independente, pré-planejada meses antes. O objetivo não é apenas sair do país, mas fazê-lo de uma forma que a trajetória de cada agente se misture ao fluxo natural de milhares de viajantes diários, tornando qualquer tentativa de rastreamento retrospectivo uma tarefa estatisticamente impossível. O processo de dispersão começa com a limpeza rigorosa de todos os locais utilizados. Apartamentos alugados são deixados em estado de ordem absoluta, sem fios de cabelo, impressões digitais ou resíduos biológicos. O uso de agentes químicos de limpeza de nível laboratorial garante que nem mesmo o luminol ou testes de DNA futuros possam detectar a presença dos agentes. Veículos utilizados são abandonados em locais de alta rotatividade, como estacionamentos de aeroportos de longa permanência ou distritos comerciais movimentados, onde sua presença não desperta suspeitas por dias ou semanas. A chave para uma retirada segura é o tempo. Quanto mais tempo transcorre entre a execução e a descoberta do corpo, maior é a zona de segurança que os agentes constroem entre si e a jurisdição local. A saída física do território estrangeiro é realizada através de múltiplos pontos de exfiltração. Se a equipe entrou por Zurique, pode sair por diferentes fronteiras terrestres em direção à França, Alemanha ou Itália, utilizando passaportes de diferentes nacionalidades para cada trecho da viagem. O Mossad utiliza o conceito de identidades de transição, documentos que são usados apenas para sair do local do incidente e que são descartados ou alterados assim que o agente atinge um país intermediário. A logística do desaparecimento é baseada na exploração das fraquezas dos sistemas de controle de fronteira, que são eficientes em procurar por indivíduos específicos, mas falham em detectar padrões de movimento em massa se não souberem exatamente quem estão procurando. Um aspecto fundamental da retirada é o silêncio pós-operacional. Durante as primeiras 48 horas, os agentes seguem protocolos de comunicação zero. Não há relatórios de sucesso enviados por canais eletrônicos, nem celebrações. A confirmação da morte do alvo é obtida pela sede em Tel Aviv,
através de canais abertos, como notícias locais ou obituários, ou através de redes de escuta que monitoram a reação das autoridades do país onde a operação ocorreu. Para o agente no campo, a missão só termina quando ele pisa em solo israelense ou em uma casa segura de alta proteção em um país aliado. Até lá, ele permanece imerso em sua história de cobertura, agindo como o mesmo empresário ou turista que entrou no país dias antes, mantendo a mesma calma e os mesmos hábitos. A exfiltração também prevê cenários de contingência para o caso de um fechamento de fronteiras imediato. Se a operação for descoberta prematuramente e as autoridades locais iniciarem um cerco, o Mossad ativa protocolos de hibernação. Agentes podem permanecer escondidos em locais preparados, com suprimentos para semanas, aguardando que o calor político e policial diminua. A paciência é, mais uma vez, a ferramenta principal. O sistema de inteligência israelense entende que nenhum cerco dura para sempre e que a vigilância humana tende a relaxar após os primeiros dias de busca intensiva. O desaparecimento não é apenas um ato físico, mas um jogo psicológico contra a persistência dos investigadores locais. Por fim, a retirada bem-sucedida é aquela que não deixa perguntas sem resposta para os oficiais de imigração. Quando o último agente carimba seu passaporte para sair do país, ele o faz com a confiança de quem não deixou para trás nenhum nexo causal que o ligue ao evento ocorrido. Ao retornar a Israel, os agentes passam por processos de debriefing exaustivos, onde cada detalhe da retirada é analisado em busca de possíveis falhas que poderiam ter exposto a agência. A morte sem crime completa o seu ciclo quando a equipe desaparece na estrutura comum do Estado, deixando o país onde atuaram com um mistério médico ou um acidente lamentável nas mãos, enquanto os verdadeiros autores do ato já retomaram suas vidas sob outras identidades, prontos para a próxima convocação. A reconstrução de uma operação do Mossad após o fato não costuma ser obra de uma inspiração súbita de detetives, mas sim um processo exaustivo de arqueologia digital e forense. Na era da vigilância onipresente, o conceito de invisibilidade absoluta tornou-se um desafio técnico quase intransponível. A exposição, quando ocorre, geralmente é desencadeada pela descoberta de um padrão. O que inicialmente parece um óbito isolado ou um evento fortuito, começa a ganhar contornos de operação de inteligência quando investigadores cruzam dados de múltiplas jurisdições e percebem que as mesmas coincidências se repetiram em diferentes cidades. A exposição é o momento em que a narrativa de Israel, a da fatalidade orgânica, colide com a capacidade de processamento de dados do mundo moderno. O primeiro estágio da exposição costuma ser a identificação de anomalias em registros de câmeras de segurança, CCTV. Embora os agentes se vistam de forma banal e evitem comportamentos suspeitos, a tecnologia de reconhecimento facial e a análise de fluxo de movimento permitem que investigadores retrocedam no tempo. No caso do assassinato de Mahmoud al-Mabhouh, em Dubai, em 2010, foi a análise de centenas de horas de filmagens que permitiu à polícia local reconstruir toda a operação. Os investigadores não procuraram pelo crime em si, mas por rostos que apareciam em locais diferentes, em horários que desafiavam a lógica do turismo comum. A exposição revelou uma equipe de mais de 20 pessoas, todas utilizando disfarces simples, como perucas e roupas esportivas, mas cujas trajetórias convergiam sistematicamente para o hotel do alvo. A segunda frente de exposição é a trilha documental e financeira. Embora o Mossad utilize passaportes de alta qualidade, muitas vezes clonados de cidadãos reais com dupla nacionalidade, a pegada digital deixada por cartões de crédito, reservas de hotéis e aluguel de veículos cria uma malha de evidências. Investigadores modernos utilizam algoritmos para identificar grupos de viajantes que, embora não se comuniquem abertamente, compartilham os mesmos horários de chegada, o mesmo tipo de pagamento ou a mesma origem de documentos. A exposição ocorre quando se percebe que um empresário britânico, um turista australiano e uma estudante francesa estiveram todos no mesmo raio de 1 quilômetro de 3 incidentes diferentes ao redor do mundo. O padrão geográfico anula a eficácia do disfarce individual. A ciência forense avançada também desempenha um papel crucial em desmascarar a morte sem crime.
Mesmo venenos projetados para serem indetectáveis deixam rastros moleculares ou causam danos celulares específicos que um patologista experiente pode identificar se souber o que procurar. A exposição muitas vezes vem de uma segunda ou terceira autópsia, solicitada por famílias ou governos que se recusam a aceitar a explicação de causa natural. O uso de espectrometria de massa pode revelar a presença de substâncias exógenas que imitam hormônios ou neurotransmissores naturais, mas que estão em concentrações ligeiramente fora do normal. Quando a causa biológica é desmascarada como uma intervenção química, a fachada de acidente desmorona, e a investigação deixa de ser médica para se tornar política. No entanto, a exposição raramente leva a condenações em tribunais internacionais. O Mossad opera na zona cinzenta da negação plausível. Mesmo quando as evidências apontam para agentes israelenses, a agência nunca confirma nem nega sua participação. A exposição para o serviço de inteligência não é o fim do jogo, mas uma mudança na gestão de danos. Se a operação é revelada, o foco muda para a proteção das identidades reais dos agentes e para o controle da narrativa diplomática. A revelação pública dos métodos utilizados, ironicamente, acaba por alimentar o mito de invencibilidade da agência, servindo como uma forma de guerra psicológica. A mensagem enviada aos adversários é de que, mesmo sob o olhar atento de milhares de câmeras e sistemas de segurança, o Mossad ainda é capaz de penetrar e executar suas ordens. Por fim, a reconstrução técnica de uma operação serve como uma lição de anatomia para outros serviços de inteligência. Cada exposição força o Mossad a evoluir, abandonando táticas que se tornaram previsíveis e desenvolvendo novos métodos de camuflagem digital e biológica. O ciclo de aprendizado é constante. A exposição não é vista como um fracasso total, mas como o custo necessário de operar em um mundo onde a privacidade está extinta. O verdadeiro crime, na visão da agência, não é a execução em si, mas ser capturado antes de completar a missão. Uma vez que o alvo está morto e a equipe está segura em casa, a exposição posterior é tratada como um ruído de fundo na longa história de sobrevivência do Estado de Israel. O impacto de uma operação que atinge o nível da morte sem crime reverbera muito além do obituário do alvo. No tabuleiro da geopolítica mundial, o sucesso desse método altera a percepção de risco e reconfigura as relações diplomáticas entre aliados e adversários. Quando uma eliminação é executada com tal perfeição que a autoria permanece no campo da especulação, o Estado de Israel adquire uma forma de poder que não depende da força militar ostensiva, mas da incerteza constante. A consequência imediata é a paralisia operacional dos adversários. A sensação de que o ambiente mais seguro pode ser, na verdade, um cenário preparado para uma fatalidade induzida cria um nível de paranoia que degrada a eficiência de qualquer organização. Diplomaticamente, a estratégia da invisibilidade permite que Israel mantenha laços funcionais com países onde, teoricamente, não poderia operar. Se não há uma prova definitiva de violação de soberania, os governos locais podem optar pelo silêncio, evitando crises que forçariam rupturas econômicas ou políticas. Esse pragmatismo cínico é um dos pilares da espionagem moderna. O legado das operações do Mossad é a criação de um novo padrão de conflito, onde a guerra não é declarada, mas gerida através de microintervenções biológicas e tecnológicas. O paradigma mudou. O objetivo não é mais conquistar território, mas podar sistematicamente as capacidades técnicas e intelectuais do oponente, sem gerar o custo de uma guerra total. As lições operacionais colhidas ao longo de décadas de eliminações silenciosas também transformaram a natureza da contra-inteligência global. Hoje, serviços de segurança de todo o mundo estudam os métodos israelenses para tentar blindar seus próprios ativos, criando um ciclo de evolução tecnológica constante. O uso de inteligência artificial para a detecção de padrões e a análise genômica em autópsias de figuras públicas tornaram-se protocolos padrão, heranças diretas da necessidade de detectar a mão invisível de Tel Aviv. O Mossad, por sua vez, responde a esse avanço com a desmaterialização progressiva de suas operações, migrando cada vez mais para o campo do ciberespaço e das sabotagens que não exigem sequer a presença física de um agente. A reflexão amadurecida sobre a espionagem contemporânea nos revela que o Mossad não apenas aprendeu a matar sem deixar um crime.
Ele aprendeu a gerir a realidade de modo que a violência se torne um componente invisível da política externa. A eficácia técnica dessas operações levanta questões éticas profundas sobre a soberania individual e o poder ilimitado dos estados na era digital. No entanto, para os planejadores em Israel, a moralidade é secundária à eficácia da sobrevivência. O legado dessa abordagem é um mundo onde a distinção entre um evento natural e um ato de Estado tornou-se permanentemente borrada, e onde o silêncio de um aeroporto ou a normalidade de uma rotina podem ser, na verdade, o prelúdio de um desaparecimento meticulosamente planejado. Neste cenário, a figura do espião clássico dá lugar ao analista de sistemas e ao engenheiro biomédico. A guerra nas sombras deixou de ser uma sucessão de atos heróicos para se tornar uma gestão de falhas sistêmicas. Ao olhar para o passado e para o futuro das operações clandestinas, percebe-se que o maior triunfo de um serviço de inteligência não é a glória da vitória, mas a manutenção da ordem aparente enquanto os fios do destino são puxados por trás de uma cortina de burocracia, paciência e silêncio absoluto. A morte sem crime é, em última análise, a ferramenta definitiva de um poder que não precisa se anunciar para ser absoluto.